Eu não sei se vocês viram que recentemente uma criadora de conteúdo na rede social vizinha falou que as mulheres que vendem fotos sensuais na internet, nas plataformas, isso, aquilo, até as pessoas que pedem pra ela fazer esse tipo de foto, esse tipo de conteúdo, são mulheres sabor do job. E quando ela publicou esse vídeo, teve um debate enorme nas redes sociais, discussão nos comentários. Mulheres que, ao meu ver, que fazem esse tipo de conteúdo, que vendem essas fotos, não querem ser rotuladas como as do job, que vocês sabem muito bem. E o outro lado, que também tá na minha opinião, é que, cara, de fato, querendo ou não, aceitando ou não, você tá entrando nesse ramo da prostituição, você tá vendendo o seu corpo e a sua intimidade por dinheiro. Querendo ou não, é apenas uma versão 2.0 da profissão mais antiga do mundo, só que com uma embalagem mais bonita. Ai, porque eu não faço programa, eu só vendo fotos. É sabor, puto. Sabor. Ai, é cada uma que eu vejo. Lembrando que eu não tenho nada com a vida de ninguém, né? Mas tem umas que, ai, eu não faço programa, eu só vendo minhas fotos. Só tá lá, né, o corpo pra Deus e todo mundo ver. Mostrando até sua alma, minha filha. E não é o sabor de puta. Entendeu? Só uma fotinha básica. Sabor. Pro programa não. Sabor. É só uma fotinha. É só uma fotinha. É só uma fotinha. É só o sabor. Entendeu? Mas antes que eu coloque aqui minha opinião, não se esqueçam do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aleatória. Comente duas coisas, uma aleatória a respeito do tema, só para engajar muito o vídeo. E se você tem a opção de hypar o vídeo, quando você tá no seu celular, você consegue arrastar nos comentários, ou quando você curte aparece, e também ajuda muito pro YouTube mandar para mais pessoas. E se você fizer tudo isso, eu vou deixar um like no seu comentário. Olha, eu acho, na minha opinião, até que ponto vender fotos sensuais nas redes sociais, nas redes vizinhas ou quando alguém pede, é apenas uma forma de trabalho digital. E até que ponto algumas pessoas enxergam isso como algo próximo de prostituição. Cara, esse ponto é muito complexo porque as pessoas sempre vão argumentar que, mas existe uma diferença entre você vender imagens e realizar encontros físicos. Quando alguém vende fotos ou vídeos online, ou está sendo comercializado, é conteúdo digital. E é uma imagem, é uma performance, é algo produzido para ser consumido virtualmente. Esse é o argumento que quem faz esse tipo de conteúdo sempre joga na mesa. Eu não tô saindo com uma pessoa, não tô saindo com um cara, eu só estou apenas vendendo aquilo, isso, aquilo, eu só estou vendendo uma foto, não é nada demais, tal, beleza. E aí entra aquela definição que muita gente traz para o debate, que a prostituição acontece quando alguém paga para ter acesso direto ao corpo de outra pessoa, geralmente de forma física, e muitas vezes em situações onde a dignidade ou bem-estar pode ser colocados em risco. Dentro dessa visão, para muitas pessoas, vender na foto seria diferente de vender um encontro mais íntimo, se é que vocês me entendem. Mas eu discordo totalmente disso. Porque, cara, qualquer forma de monetização baseada na sensualização do corpo, aceitando ou não, estaria entrando nessa mesma lógica de mercado. Só que hoje ganhou essa nova roupagem, é uma nova forma de job 2.0, né? A questão da internet toda. Tipo assim, uma coisa é você postar uma foto sem camisa, alguma coisa que você mesmo quis fazer, propriamente dito. Outra coisa é alguém pagar pra você, alguém colocar um valor, tira uma foto de tal ângulo, tal isso e aquilo, e a pessoa faz, mesmo que não seja algo tão explícito assim, você tá vendendo a sua intimidade, tá vendendo o seu corpo por um preço. Então, na minha concepção, e cada um tem uma linha de pensamento diferente, isso é enquadrado com uma certa prostituição, só que uma prostituição meio que soft, sabe? Mesmo que não tenha um ato em si, mas você vendeu o seu corpo, você vendeu essa intimidade. E se você levar ao pé da letra essa questão de fazer job, isso, aquilo, você vai ver que é sempre voltado a alguém pagando e alguém vendendo alguma coisa. E propriamente dito, é o seu corpo, é a sua intimidade. Olha, um exemplo prático aqui. Se alguém mandasse uma mensagem pra vocês nas redes sociais, falando assim, eu quero que você poste uma foto assim, assado, de tal posição e tal, e você aceita, você pode meio que torcer na sua cabeça, não, cara, isso não é um job, é apenas, sei lá, um feitiço de alguém, uma curiosidade de alguma pessoa, e pra você meio que não se culpabilizar daquele ato que você fez, você começa a distorcer, cara, eu não tô me prostituindo, não tô fazendo nada de errado, é apenas arte, né, isso que muitas jogam na mesa, que eu vejo muito nas redes sociais, principalmente as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, que são soft, né? E sempre jogam isso, é arte, é apenas um conteúdo digital, não tem nada a ver e tal. Cara, você tá vendendo o seu corpo, aceitando ou não. Você tá entrando nesse mundo, só que de uma maneira
que na sua cabeça não é, né, propriamente dito, aquela questão mais antiga da coisa toda, da prostituição, do job e tal. Mas, na minha opinião, é a mesma coisa, só que com uma nova roupagem, um novo tipo de acesso, sabe? Então não há diferença, por exemplo, assim, quando tem vídeos de pessoas, eu pago X valor pra, né, sei lá, falar mal de você, xingar você por 1 hora, isso, aquilo, ou até mesmo questões mais, né, eu não vou nem falar aqui, mas vocês sabem muito bem, e a pessoa aceita consensualmente, querendo ou não, é um tipo de prostituição, sabe? Você tá vendendo muitas vezes a sua privacidade, o seu caráter por dinheiro, sabe? E as pessoas podem dizer assim, mas é completamente diferente do que as pessoas vendem foto, porque quem trabalha com conteúdo mais sensual sempre vão usar o argumento de empoderamento. E esse empoderamento basicamente é quando é as mulheres, né? E esse empoderamento, essa ideologia toda de que pode vender fotos sensuais, aquilo, quando alguém te pedir, porque não é considerado na cabeça deles prostituição, que você tá fazendo job e tal, mas o que eu vejo é assim, que eles estão usando um argumento de empoderamento pra mascarar, pra passar um pano, pra pintar de outro jeito, que você literalmente tá assim vendendo seu corpo. Porque na minha concepção, prostituição em si é você vender o seu corpo, vender sua intimidade. Eu não estou dizendo a questão do caráter, porque muitas pessoas que fazem job, faz job, têm caráter e outras não têm. Isso é nítido. Cara, a questão comum é que elas estão vendendo o seu corpo. Elas estão nessa questão da prostituição. Só que uma, por exemplo, assim, uma tem encontro, né, com a pessoa e tal, e a outra vende. Elas fazem o mesmo tipo de conteúdo, só que o grau que elas estão é diferente, né? Lógico que a pessoa que tá com contato físico, querendo ou não, carregam uma questão da energética da outra pessoa, tem mais exposição, tá suscetível a muito mais coisas, e a pessoa que vende não tá. Mas elas têm algo comum, que elas estão vendendo o seu corpo, elas estão vendendo sua intimidade. Então, a gente entra numa questão muito tênue, porque o que seria, então, na cabeça das pessoas, prostituição, o que não é prostituição, o que é fazer job, o que não é fazer job? Se a pessoa, que eu disse anteriormente, se uma pessoa paga pra você, eu te pago, sei lá, 5 mil reais pra bater em você, fazer alguma coisa com você no quesito físico, né? 5 mil reais. Se você tá proposto a aceitar, então, na minha concepção, e pra muitas pessoas, você tá se prostituindo. Não de um jeito que as pessoas têm naquela cabeça mais antiga, sabe? Porém, você tá vendendo seu corpo. E, na minha opinião, isso é considerado uma prostituição. Eu não estou entrando no mérito do caráter, porque entra também naquela questão de que muitas pessoas podem argumentar também, mas prostituição então é também aquela pessoa que vende a sua opinião, vende a sua visão de mundo por determinada questão, por exemplo, do governo. Por exemplo, eles fazem um programa televisivo, mas pra a gente ganhar verba do governo, a gente tem que mudar a opinião sobre isso e aquilo, e a pessoa aceita. As pessoas podem argumentar que isso é tipo como que fosse uma prostituição. Só que a gente vai entrar em outra questão. Na minha opinião, prostituição em si é você medir seu corpo, a sua intimidade, por um valor que a pessoa tá exigindo. Independentemente se for foto, vídeo ou coisa mais íntima, sabe? Mesmo que não seja algo tão explícito, né? Porque a questão entrou em pauta dessas blogueiras que vendem fotos nas redes sociais, que dizem que não são do job, mas na minha opinião, e na maioria das pessoas são do job, só que de uma maneira mais soft, com uma outra roupagem, que é o sabor job. Não aconselho ninguém a começar a criar conteúdo adulto, porque o que eu mais vejo são meninas que começam a criar conteúdo e aí não dá muito certo ou não é como elas esperam e elas param. Só que as imagens nunca vão sair na internet, né? Se eu pesquisar o teu nome, vai estar lá. Ou sei lá, se tu usou um codinome, alguma coisa do tipo, as suas imagens vão estar lá. Então é uma coisa que precisa ser pensada muitas vezes. Como eu falei, eu forcei muito a barra pra dar certo, mas eu também tive muita sorte. Teve outras meninas que fizeram coisas parecidas comigo e não deu tão certo. Teve outras meninas que fizeram coisas maiores do que eu fiz e não deu tão certo. Então é sorte sim. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Se vocês concordam, discordam, deixa aqui nos comentários. E também, se vocês gostam do meu conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tem algumas maneiras, formas que vocês podem me ajudar financeiramente, que tá tudo aqui na descrição. Tá o Apoia-se, tá a vaquinha, tem um QR Code que eu sempre deixo no canto dos vídeos. Se você tem um tema de vídeo e quer mais prioridade, e também vocês podem me ajudar, deixando o seu tema junto com o Valeu Demais. Assim vocês me dão uma força e também eu tenho mais ideias para montar roteiro de vídeos. E outra forma grátis, que não vai te custar nada, não vai cair seu dedo, é deixando seu like, comentando qualquer coisa aqui no vídeo a respeito do tema, uma coisa aleatória, só para engajar mesmo o vídeo e se inscrever no canal. E também eu tô com uma ideia daqui a uns meses de começar a fazer lives, mas em outra plataforma. Vou ter que comprar uns equipamentos que eu preciso, um microfone e tal. E eu quero saber a opinião de vocês, será que compensa, será que não compensa? E também eu tô pensando em criar um outro canal a respeito de lives, que eu vou fazer cortes de gameplay, isso, aquilo, pra também ter outro tipo de conteúdo. Mas eu quero saber de vocês, né, se compensa ou não compensa.
Então, cara, no mais, desejo sucesso pra todos vocês e até a próxima.